do simulado. Órgão do... Posso começar? Pode. Órgão do governo federal responsável por estabelecer medidas de prevenção aos desequilíbrios econômicos. Alternativa A, Banco Central do Brasil. Alternativa B, Banco do Brasil. Alternativa C, Conselho Monetário Nacional. Alternativa D, Comitê de Política Monetária, o Copom. Resposta? C. C. Conselho Monetário Nacional. Certo, exatamente, né? Por estabelecer, né? É responsável por estabelecer medidas de prevenção, beleza? Muito bem, obrigado. Próxima, alguém lê? Deixa eu ver que me perdi aqui. Sobre a função de intermediação financeira desempenhada pelo Sistema Financeiro Nacional, é correto afirmar que: alternativa A, o agente superavitário é aquele que necessita de mais dinheiro do que tem disponível, enquanto o agente deficitário é aquele que necessita de menos dinheiro do que o montante que tem disponível. Alternativa B, a expressão custos de transação representa o valor cobrado por uma corretora para a realização de uma operação e também é denominada taxa de corretagem. Alternativa C, os intermediários financeiros que estejam regularmente inseridos no Sistema Financeiro Nacional não podem cobrar taxas de juros mais altas do que as permitidas pela lei da usura. E alternativa D, a captação de recursos dos agentes superavitários mediante contrapartida e a sua disponibilização aos agentes deficitários mediante cobrança de juros é denominada de intermediação financeira. Muito bem, hein? Uma questão, obrigado, uma questão bem comprida, né? Qual que é a certa? D, né? A mais organizadinha. É. Me parece que é a letra D, né, gente? Isso. Captação de recursos dos agentes superavitários, né, que está certo, captar de quem tem, mediante contrapartida e disponibilizar para quem não tem, cobrando juros, isso é intermediação financeira, né? Por que não é a letra A, né? A letra A diz assim, o agente superavitário é aquele que necessita mais dinheiro do que tem disponível. Não. É o contrário. É o contrário, exatamente. A letra B, a expressão custos de transação representa o valor cobrado por uma corretora. Não, isso é taxa, o que a corretora cobra é taxa de corretagem, tá? Custos de transação é outra coisa, são custos de transação bancária, né? Os intermediários financeiros, desculpa, aqui está dizendo assim, a expressão custo de transação representa o valor cobrado por uma corretora para a realização de uma operação e também é denominada taxa de corretagem. Sim, é denominada taxa de corretagem. Alguém saiu aqui. Entrou taxa de corretagem, mas isso não é representado pela expressão custos de transação, né? É simplesmente taxa de corretagem, é uma taxa cobrada, não são custos de transação. E aqui a letra C não é porque os intermediários financeiros não podem cobrar taxas mais altas, né? Do que as permitidas, na verdade, né? Então, não tem nada a ver. Né? Tem que estar de acordo com o sistema financeiro pré-determina, né? Tem uma limitação. Vamos em frente com a número 3. Vai lá. Robson, lê você. O Conselho Monetário Nacional é o órgão subordinado hierarquicamente com o Banco Central do Brasil, composto pelos diretores do Banco Central do Brasil, deliberativo máximo do Sistema Financeiro Nacional, ou subordinado ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. A letra C. Beleza, letra C. Essa aqui nós vimos ontem já. Não é subordinada a ninguém. Pode seguir aí com a número 4. É uma atribuição do Banco Central do Brasil definir as condições e os limites de emissão do papel moeda, autorizar o funcionamento de instituições financeiras e promover a fiscalização delas, eleger os administradores de todas as instituições financeiras privadas,
fiscalizar o funcionamento de sociedades seguradoras. Letra B, né? B. A resposta B, certa é a letra autorizar. B. Aqui eu vou pedir para vocês fazer um negócio. Ó. Quem está com a apostila na mão aí, e mesmo quem não está, coloca aí. A letra A, definir as condições e os limites de emissão do papel moeda. Quem faz isso? Conselho Monetário. Conselho Então, Monetário. exatamente. Aproveitem essas questões para responder as outras alternativas. Então, a letra A é CNN, escreve do lado aí. A letra B é o Bacen, já foi falado. A letra C, eleger os administradores de todas as instituições financeiras privadas. Essa é balela, não tem nada a ver, porque quem elege são os conselhos de cada instituição. Por exemplo, o Bradesco, né? Quem que elege o conselho lá do Bradesco, né? Eles têm a diretoria que faz isso. Então, isso não é feito pelo Banco Central. Claro, tem que cumprir normas do Banco Central, mas a eleição é feita internamente. E a última, quem fiscaliza as seguradoras? SUSEP. SUSEP, escrevam do lado SUSEP. Daí vocês já vão matando os dois coelhos. Próximo. Me ajuda aí, pessoal. A Comissão de Valores Mobiliários é A. Uma autarquia vinculada e diretamente subordinada ao Ministério da Fazenda. B. Composta por um presidente e 4 diretores, todos nomeados pelo ministro da Fazenda. C. Responsável por regulamentar as matérias previstas na Lei das Sociedades Anônimas. D. Responsável por ressarcir os investidores por danos sofridos em investimentos realizados no mercado de capitais. Resposta certa, a letra C. C. Falou em CVM, ela regulamenta a matéria das sociedades anônimas, tá? A letra A não é porque está dizendo aqui, é uma autarquia vinculada, diretamente subordinada ao Ministério da Fazenda, que não é. Ela é subordinada ao Conselho Monetário Nacional, o Ministério da Fazenda nem tem mais. A letra B também está errada, porque não é composta por presidente e 4 diretores nomeados pelo ministro da Fazenda. E a letra D, responsável por ressarcir os investidores por danos sofridos, isso não existe, é balela. Geralmente tem uma alternativa bem fora, né? E tem 2 que a gente fica na dúvida. Próxima, eu vou ler o órgão responsável pela proteção da captação de poupança popular em investimentos realizados em planos de previdência complementar aberta, é a SUSEP, tá? Isso aqui também a gente resolveu ontem, né? Falou em previdência complementar aberta, estou falando de SUSEP. Depois eu tenho aqui uma das obrigações específicas exigidas pelo Código de Certificação Continuada, certificação da ANBIMA que as instituições participantes não devem divulgar informações. Então, essa aqui é aquela que eu falei antes, né? Ela deve divulgar sim, tá? Isso aqui a gente já falou antes, né? Não vou precisar ficar me repetindo aqui, né? A alternativa certa aqui é a letra D, né? Profissionais certificados não devem informar... Não é a D, não. É a B, né? Não, também não. Espera aí, agora me confundi. Os profissionais certificados podem participar de atividades que representam competição direta ao seu empregador. Não é igual ao outro. Não é igual. Não é igual. Então, vamos lá. A letra A não é por quê? Porque está escrito assim, as instituições participantes não devem divulgar informações. Elas devem divulgar. Então, ponto. Tá bom? É por isso que a letra A está errada. Letra B. Os profissionais devem recusar a intermediação de ativos ilícitos, ressalvada a hipótese em que a transação acarrete ganhos financeiros. Não deve aceitar nunca. Por isso que está errada a letra A. A letra C é a mais certa, tá bom? Eu já volto na C. Vamos falar por que a D está errada. Letra D. Os profissionais certificados não devem informar aos clientes a respeito da possibilidade de remuneração. Isso eu já falei que deve informar sim, né? O exemplo que eu dei foi da taxa de administração do fundo de investimento. Por que a C é certa, né? Parece meio engraçada. Porque dentro das 4, como as outras 3 estão totalmente erradas, a letra C é a mais certa, apesar de um pouco improvável. O profissional certificado pode participar de atividades que apresentem
competição direta ao seu empregador, desde que obtenha autorização expressa para tanto, tá? Então, ele pode, por exemplo, fazer uma atividade que seja, né, concorrente, desde que o banco autorize. Eu acredito que é muito pouco provável, mas dentro das 4 é a mais certa, tá bom? Tipo assim, você vai montar um banco, né? Mesmo trabalhando no banco. Não vai funcionar, né? De acordo com o Código de Varejo da Anbima, para desempenho da atividade de distribuição de produtos de investimento no varejo, as instituições participantes devem, entre outras exigências, vamos lá então, número 1, número 2, número 3, estar devidamente habilitadas a distribuir produtos de investimento nos termos da legislação em vigor. Vocês acham que isso aqui está certo ou está errado? Tá certo. Certo. Tem que estar habilitado para distribuir É. produtos. Número 2. Disponibilizar profissionais de atendimento dedicados à distribuição de produtos de investimento que sejam certificados. Lógico, é isso que eu acabei de Correto, falar. certificado. Está certificado. E o número 3, adotar procedimentos formais que conheça seu cliente. Também está Certo. certo, então, Também. resposta número 1, 2 e 3. Isso aqui é o famoso KYC, que nós vamos falar depois do intervalo. Número 9. Tipo de banco privado que tem como especialidade realizar operações de participação societária de caráter temporário, de financiamento da atividade produtiva, para suprimento de capital fixo e de giro, e administração de recursos de terceiros. Esse é o conceito complicado de banco de investimento, tá? Investimento. Banco múltiplo e comercial a gente viu. De desenvolvimento seria o banco que incentiva aí a questão da logística, né? A questão dos negócios, infraestrutura, e bancos de investimento têm esse conceito. A número 10, a negociação de valores mobiliários em bolsa tem como objetivo alcançar a melhor formação de preços, proteger os investidores do risco de volatilidade, garantir o anonimato das transações realizadas ou fomentar a atividade especulativa. Qual que é a certa? Letra A. Letra A. Alcançar a melhor formação de preços, tá bom? Proteger o investidor da volatilidade. Não. Na bolsa tem risco e cada um se vira com o seu. Garantir o anonimato das transações realizadas também não é possível, porque pode ser que algum juiz, por exemplo, solicite as transações, né? E fomentar a atividade especulativa, não, né? A bolsa não tem nada a ver com especulação, apesar que muita gente considera assim, né? Mas não é essa a ideia. É fomentar o mercado de capitais. A responsabilidade de processar a emissão, o resgate, o pagamento dos juros e a custódia dos títulos públicos é responsabilidade do Selic, das sociedades de distribuidora de títulos, das bolsas de valores ou das corretoras. Resposta certa? Letra A. Letra A. Selic. Falou em título público, é Selic, tá bom? Título público, Selic. Título privado, B3. Ações, B3. O resto, então, é balela. O SPB é um conjunto do quê? Entidades, sistemas e mecanismos relacionados com o processamento, a liquidação de operações de transferência de fundos, de operações com moeda estrangeira ou com ativos financeiros imobiliários. Instituições financeiras, cooperativas de crédito e centrais depositárias de ações e de títulos de dívida corporativa. Sistemas eletrônicos disponibilizados pelo governo brasileiro para transferência de recursos e pagamento de tributos em âmbito estadual, federal e municipal. Sistemas e mecanismos relacionados com as transferências e liquidações de câmbio utilizados por agentes de outras nacionalidades para a realização de operação de importação e exportação com o Brasil. Pensa uma questãozinha dessa, hein? Essa é chata, né? Qual que é a certa? A, B, C. Letra D não é, por causa que, olha, transação de câmbio, né? Não é essa a ideia. A letra C não é por causa de pagamento de tributos, nada a ver. E eu ficaria entre a letra A e a B. Mas a B fala conjunto de instituições financeiras. Na verdade, não é o conjunto de instituições. É o conjunto de entidades e sistemas e mecanismos para fazer o processamento, a liquidação, a transferência de fundos e tal, né? Com ativos financeiros e valores imobiliários, né? Aí o câmbio também está no meio, mas não é só o câmbio, né? Aqui está falando só do câmbio, né? Então, por isso que não é a letra D.
Beleza? Questão chata isso aí. Com relação às entidades fechadas de previdência complementar, assinale a correta. Trata-se de uma sociedade anônima com fins lucrativos. Na verdade, não, porque essas entidades não têm fins lucrativos. Então, a resposta certa é a letra D. Trata-se de uma fundação sem fins lucrativos, tá? Empregado de uma mesma empresa ou grupos de empresa, né? Então, não é a letra A, porque tem com fins lucrativos. A letra B, seu funcionamento é autorizado pelo Bacen? Não, porque é autorizado pela Previc. Legal? Anota aí. São acessíveis por qualquer investidor do mercado através dos planos PGBL e VGBL? Não, não é por qualquer investidor, só para quem é de uma mesma empresa, no caso, porque é privada, é fechada. Legal? Então, eu acho que eu não vou conseguir... Ah, já está terminando. Vamos terminar, então. Vou conseguir sim. Entende-se por investidor não residente. O que é investidor não residente? Pessoa física ou jurídica, inclusive fundos e outras entidades de investimentos individuais ou coletivas, com residência ou sede ou domicílio no exterior e que investem no Brasil. Tá certo a letra A? Sim. Ok. Parece que tá. Letra B. São pessoas físicas ou jurídicas, inclusive fundos, ó, muito parecida. Até aqui tá tudo igual. E vai Mas indo o que ainda. está errado? Que reside no Brasil. Que reside no Brasil. No Tá Brasil vendo? e investe no exterior. É só o contrário. Pois é. Olha só, essa aqui é para derrubar o peão, né? Então, muito cuidado, né? Aquilo que eu Se falei. não lê, Hã? se não lê direito, já. Ler direito já foi. Letra C, por que não é a C? São pessoas físicas e jurídicas, mesma coisa, ó. Com residência ou sede no exterior, tá tudo certo. Que investe no Brasil, tudo certo, até aqui tá tudo certo, cara. Aonde está errado? Não precisam registro na CVM. Não, isso aqui não é verdade. Elas precisam registro na CVM, por isso que está errado. Olha só, uma palavra. Isso aqui é cheio de pegadinha, né? E a quarta são apenas pessoas físicas. Então, aqui já morre a lebre, né? Porque pode ser pessoa jurídica, vocês falaram antes, fundos, por exemplo. Beleza? Uma questão muito boa essa aí. Pode ser considerados investidores profissionais. Vamos lá. Pessoas físicas que possuem investimentos financeiros superior a 10 milhões e que atestem por escrito essa condição. Sim. Instituições financeiras, sim. Fundos de investimento, sim. E FPC, sim. Me parece que a letra A é a certa. Letra B, vamos ver por que as outras não são, né? Pessoa física ou jurídica que possui investimentos inferior a 10 milhões. Errada já. Já matamos aqui. Não Todas precisa as nem ler o pessoas que... Oi? Não precisa nem ler o resto, né? Já... Nem li o resto, porque a palavra inferior já matou. Todas as pessoas físicas ou jurídicas que possuem investimentos financeiros superior a 10 milhões. Tá certo, mas falta o atestar por escrito. Então, por isso que tá errado, tá bom? Anota aí, espero que você esteja anotando. Faltou o que aqui? Não atestou por escrito. O resto também tá certo. E a D, somente instituições financeiras seguradoras. Não, a palavra somente aqui também acabou com a questão. Não é somente instituições financeiras. E aonde ficam as pessoas físicas e jurídicas com mais de 10 milhões? Não é somente. Entendeu? Entenderam? Sim. 6. Os bancos múltiplos são instituições financeiras privadas ou públicas que realizam as operações ativas, passivas e acessórias das diversas instituições financeiras por intermédio das seguintes carteiras: comercial, de investimento, de desenvolvimento, de crédito imobiliário, de banco múltiplo, que deve ser constituído com no mínimo. Cara, que enrolação para falar sobre banco múltiplo, tá? Quantas carteiras tem que ter um banco múltiplo? Isso? 2. 2. Quais? Comercial ou Comercial, investimento? investimento. Pronto. Já temos o cenário, agora vamos às alternativas. 2 carteiras, sendo uma delas obrigatoriamente comercial ou de investimento e ser organizado sob sociedade anônima. Pronto, letra A está certa. Letra B, 3? Não. Então, a letra B e a letra D eu já elimino. Se é 2, é 2, não é 3. Então, eu elimino a letra B e a letra D.
Por que a C está errado? Duas carteiras, sendo uma delas obrigatoriamente é comercial. Não, não é obrigatoriamente. Ela não precisa ter comercial. Pode ter a comercial ou de investimento. Beleza? Fica a dica. Trata-se de uma competência da Previc. Fiscalizar entidades abertas? Não. Fiscalizar entidades fechadas. Fiscalizar fundos? Não. Definir as diretrizes do mercado de previdência fechada? Não. Isso aqui, definir diretrizes, é coisa do órgão normatizador. Quem que é o órgão normatizador da Previc? É o Conselho. Tá? Que conselho? Conselho Nacional de Previdência Complementar. Aquele que não tem S. Oi? Aquele que não tem S. Aquele que não tem S, porque o S é da SUSEP. Perfeito. Então, a resposta certa aqui é a letra D, fiscalizar as atividades dos fundos de pensão, que são as entidades fechadas de previdência complementar, beleza? Tá? Então, nem tudo é o que parece ser, né? Nem tudo é Denorex. 18, é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Fazenda, né? Agora da Economia, eu tenho que trocar isso aqui. Órgão responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência aberta, capitalização e resseguro. Quem é? SUSEP. SUSEP. Beleza?